A prisão e julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. O governador romano da província da Judéia no início do século I. Foi o clímax de uma série de eventos que se desenrolaram em um ambiente tenso e volátil. O julgamento de Jesus teve múltiplos motivos e implicações, combinando aspectos religiosos e políticos. 1. A pressão das autoridades religiosas judaicas. Os líderes religiosos judeus, principalmente os sumos sacerdotes e membros do Sinédrio, viam Jesus como uma ameaça às tradições religiosas e ao seu próprio poder. Jesus desafiava as normas estabelecidas e a autoridade religiosa, ao ensinar novas doutrinas e atrair uma crescente base de seguidores. Os líderes religiosos estavam preocupados com a possibilidade de que o movimento de Jesus pudesse desencadear agitação entre o povo. 2. Acusações de blasfêmia. Uma das principais acusações contra Jesus era a blasfêmia. Ele afirmava ser o Filho de Deus, o Messias esperado, e fazia milagres que eram interpretados como afirmações de poder divino para as autoridades religiosas judaicas. Isso era uma violação das leis religiosas judaicas e uma afronta às suas crenças teológicas tradicionais. 3. A potencial ameaça política. Além das questões religiosas, havia preocupações políticas em jogo. A Judéia era uma província do Império Romano, e Pilatos estava encarregado de manter a ordem e a estabilidade na região. Quando os líderes religiosos acusaram Jesus de se proclamar rei, isso foi interpretado como uma possível ameaça à autoridade de Roma. Pilatos não podia se dar ao luxo de permitir que qualquer movimento ou líder questionasse a autoridade romana. 4. A manutenção da ordem pública. Pilatos estava determinado a evitar distúrbios durante a celebração da Páscoa, quando a cidade estava repleta de peregrinos judeus. A agitação em torno de Jesus representava uma ameaça à ordem pública. Os líderes religiosos insistiram que Jesus era um agitador que incitava as massas, o que aumentou a pressão sobre Pilatos para agir. Devido a essas preocupações e pressões conflitantes, Pilatos decidiu julgar Jesus em um esforço para resolver o impasse. No entanto, vale ressaltar que Pilatos expressou dúvidas sobre a culpabilidade de Jesus e tentou, em várias ocasiões, libertá-lo. Ele até ofereceu à multidão a escolha entre soltar Jesus e Barrabás, na esperança de que a multidão escolhesse a libertação de Jesus. No entanto, a multidão, instigada pelos líderes religiosos, clamou por Barrabás e a crucificação de Jesus foi finalmente autorizada. O julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos se tornou um evento central na tradição cristã, marcando a crucificação e a ressurreição de Jesus como elementos fundamentais da fé cristã. Esse episódio complexo ilustra as interações complexas entre poder político e religião na Jerusalém do século I, e tem desempenhado um papel significativo na história e teologia cristãs. O julgamento de Pilatos. Na primavera da Judéia, o governador romano Pôncio Pilatos estava profundamente consciente de sua responsabilidade na tumultuada Jerusalém. Com a Páscoa se aproximando, a cidade fervilhava de peregrinos judeus. Para Pilatos, essa temporada era sinônimo de tensão e potencial instabilidade política. Em meio a essa agitação, um pregador itinerante chamado Jesus de Nazaré foi trazido diante de Pilatos, desencadeando uma série de eventos que mudariam o curso da história. Jesus, de aparência humilde e calma, enfrentou Pilatos com dignidade durante o interrogatório. As autoridades religiosas judaicas o acusaram de blasfêmia e sedição, afirmando que ele proclamava ser o Filho de Deus e ameaçava a ordem pública. Pilatos, um homem pragmático, sabia que as acusações eram principalmente de natureza religiosa, e sua atitude inicial era de indiferença em relação à disputa teológica.
No entanto, a pressão dos líderes religiosos judeus era intensa. Eles enfatizaram que Jesus representava uma ameaça política. Alguém que poderia minar a autoridade romana na Judeia. Pilatos, um cético romano, começou a considerar a situação de maneira mais séria. Durante o interrogatório, Jesus explicou que sua missão era espiritual e que seu reino não era deste mundo. Ele pediu a Pilatos que compreendesse a natureza transcendental de seu ensinamento. Isso intrigou Pilatos, que viu em Jesus um homem cuja ameaça era menos política do que espiritual. Para resolver o impasse, Pilatos buscou uma saída. A Páscoa oferecia uma oportunidade de clemência, permitindo a soltura de um prisioneiro como gesto de boa vontade para com o povo judeu. Pilatos viu nisso uma chance de evitar a condenação de Jesus. Ele apresentou à multidão a opção de soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Seguindo a tradição pascal, a multidão, manipulada pelos líderes religiosos, clamou pela libertação de Barrabás. Pilatos, ciente da pressão política, ficou visivelmente angustiado. Em um gesto de resignação, ele lavou as mãos publicamente, declarando sua inocência na condenação de Jesus. Mas consentiu em entregar Jesus aos soldados romanos. Jesus foi então açoitado e coroado com espinhos. Uma coroa que simbolizava sua suposta reivindicação de ser o rei dos judeus. Carregando sua própria cruz, ele foi levado ao Calvário, onde enfrentou uma multidão dividida. Alguns choravam e lamentavam sua crucificação, enquanto outros zombavam e escarneciam. A morte de Jesus na cruz parecia ser o fim de sua história. No entanto, para os seguidores de Jesus, a crucificação era apenas o começo. De acordo com a fé cristã, Jesus ressuscitou dos mortos após 3 dias, proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte. Seus ensinamentos perduraram e continuaram a inspirar milhões em todo o mundo. O julgamento de Pilatos sobre Jesus é um exemplo das complexidades morais e políticas que cercam os eventos cruciais da história. A decisão de Pilatos, tomada sob pressão política e cultural, teve um impacto profundo e duradouro no mundo, moldando a fé, a cultura e a história. A história de Jesus é um lembrete de como decisões individuais podem desencadear eventos transformadores e duradouros.